o que a gente percebe é que existem de fato três grupos, três tipos de pessoas, como nos tempos de Jesus na terra, nos tempos que Jesus esteve aqui pregando, ministrando, exercendo seu ministério público, até hoje. São três tipos de pessoas com as quais ele relaciona e que estão também a relacionar com ele e com o seu povo. E é sobre isso que eu quero falar. Quando lemos os 4 evangelhos, observamos que Jesus desenvolveu 3 tipos de relacionamentos, e ainda hoje podemos observar esses mesmos 3 tipos de pessoas frequentando a igreja. Jesus se relacionava com a multidão, aquela grande plateia, aquele grande grupo de pessoas, incontáveis, inumeráveis, que se ajuntavam nas praças, se ajuntavam à beira da praia, se ajuntavam ao sopé do monte. Por onde Jesus ia, multidões aglomeravam. Então havia aquele grande grupo de pessoas que o seguia. E também existiam aqueles que admiravam o Senhor, que simpatizavam com a sua mensagem e que gostavam de ouvir suas histórias, assisti-lo, ministrando, e tinham uma certa atração por ele. Essas pessoas apareciam de vez em quando e iam encontrar com Jesus na hora de necessidade e também na hora que precisavam de aconselhamento, precisavam tirar uma dúvida, queriam resolver uma situação, elas iam até ele porque o tinham como uma referência. Então eles são chamados seguidores ocasionais. E havia aquele grupo de interessados, integrados ao seu projeto, que estavam ali, para o que desse, viesse, que queria de fato trabalhar, queria de fato colocar-se na frente e cooperar para que a obra que Jesus veio fazer na terra pudesse avançar, pudesse crescer. Aquele grupo o que nós chamamos, a Bíblia também chama, a Bíblia chama, nós chamamos de discípulos, grupo dos discípulos. Então, na igreja atual, na igreja de hoje, existem esses 3 tipos de pessoas, A gente encontra o visitante que vem como aquela multidão que aglomerava ao redor do Senhor. Temos o participante, aquele que é participante, que vem aqui, entrega uma oferta e que, de certa maneira, gosta de ser contado, gosta de ser também incluído na igreja, mas que não tem assim um compromisso mais forte com a igreja. E temos o discípulo. Podemos considerar o visitante como sendo a multidão, o participante como seguidor ocasional. Eu vou continuar batendo na tecla. Os queridos e amados devem ficar sentados no seu lugar. Eu estou falando de uma palavra muito séria, importante para a sua vida, e tem alguém que está interessado em roubar de você. Então, vamos entender que não podemos ser roubados. Então, o visitante é parte da multidão. O participante, que gosta de participar, mas não tem um compromisso sério, é o seguidor ocasional. E vamos colocar esses 2 níveis de relacionamentos em contraste com a vida de um discípulo. Vamos analisar o relacionamento de Jesus com cada uma dessas categorias, cada um desses 3 tipos de pessoas. Primeiro, o relacionamento com a multidão. Em João capítulo 6, abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler esse versículo. João, no capítulo 6, versículo 2, está escrito assim: seguia-o numerosa multidão,
porque tinham visto o quê? Os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, uma multidão seguia, porque via. Grave isso, uma multidão o seguia porque via. Via o quê? Via os sinais que ele operava, os milagres que ele fazia, né? Embora o ministério de Jesus se voltasse muito para a multidão, ele nunca as priorizou. Mas por quê? Porque, irmãos, olhem para cá, estejam atentos ao que eu estou falando. O nível de compromisso e resposta das multidões é pequeno, é inseguro e desconhecido. O nível de impacto, de transformação pela palavra sobre a multidão é pequeno. Jesus deu prioridade aos vínculos profundos que tinha com seus discípulos. A palavra diz no texto que nós lemos em João capítulo 6, que a multidão seguia o Senhor Jesus por causa dos sinais. Olha para cá. Por causa dos sinais, por causa dos milagres que ele operava, as curas que ele fazia. A multidão representa o mundo religioso. Hoje em dia, nós temos no Brasil um mundo religioso que se diz cristão. Segundo pesquisas, o Brasil tem quase 70% de cristãos. Mas é claro que nesse número, nessa cifra aí, existem os cristãos católicos, os cristãos espíritas, os cristãos mormons e tantos outros mais. E se você for no segmento evangélico observar quem é cristão da multidão, você vai perceber que grande parte, se não a maioria, faz parte da multidão. Então é um mundo religioso. A multidão representa o mundo religioso. Pessoas que vêm à igreja simplesmente por motivos egoísticos, motivos carnais, religiosos. Não possuem qualquer interesse de estar no relacionamento com Jesus e não se dão a conhecer em suas motivações. Não se dão a conhecer. São pessoas que vêm e vão e não se dão a conhecer jamais. E nem querem se dar a conhecer. Então isso é próprio da multidão, de quem é da multidão, né? Veja bem, quem não se dá, quem não se expõe, quem não se dá a conhecer, também não é confiável. Com essa gente, Deus não pode contar no sacerdócio e na edificação da sua igreja. Não há como fazermos cobranças de pessoas que se comportam como multidão dentro da igreja. Olha para cá, multidão tem dificuldade, né, de receber qualquer cobrança, né? Às vezes nem chega perto, porque não quer de fato receber qualquer cobrança. Como cobrar compromisso de quem não quer tê-lo? Hoje no Brasil há uma multidão de crentes que vivem a mudar de igrejas como muda de roupas a cada dia. Mas não é de estranhar, porque quando uma liderança começa a fazer exigências, né? Quando uma liderança de igreja começa a fazer exigências desses que fazem parte da multidão, eles não hesitam em sair e mudar de igreja imediatamente. Logo buscam outra denominação. A multidão jamais se dispõe a pagar os custos do discipulado. A multidão jamais dispõe a pagar o preço de ter um compromisso de andar na luz da palavra, de se submeter a uma liderança, de abraçar a cruz e entrar no padrão de uma vida integralmente comprometida com o Senhor Jesus. O contato da multidão com Jesus era distante e impessoal. Por isso, ela o via de forma distorcida. Ela via Jesus de uma maneira absurda. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 16, o Senhor
pergunta aos discípulos dele: o que é que o povo anda falando? O que dizem as pessoas que eu sou? O que dizem as pessoas a meu respeito? Como é que as pessoas estão me vendo? É como se Jesus dissesse: vocês que são discípulos, me fala aqui, como é que a multidão me vê? Como é que as pessoas que me encontram pelas ruas, que assistem a algum tipo de palestra que eu falo, que eu prego, que eu transmito, algum encontro de curas, o que é que essas pessoas andam dizendo a meu respeito? Abra aí, veja aí, no Mateus 16, versículo 13 e 14, versículo 13 e 14. E aí Jesus então direciona a eles com essa questão. Veja aí como é que eles respondem. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem, o que eles diziam? João Batista. Olha só, João Batista, nesse contexto aqui, tinha acabado de morrer, poucos dias depois da sua morte. E Jesus já estava lá, na época que João estava vivo. Mas alguns diziam que era João Batista, pensavam que João Batista tinha entrado em Jesus, ou que havia ressuscitado em Jesus, ou que havia encarnado, não sei qual era a visão de quem diziam que era João Batista. Outros diziam Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Até hoje, se você perguntar a um católico quem é Jesus, se você perguntar a um mormon quem é Jesus, se você perguntar ao testemunho de Jeová quem é Jesus, se você perguntar ao Hare Krishna quem é Jesus, se você perguntar ao muçulmano quem é Jesus, cada um tem uma visão. Cada um tem uma visão. O muçulmano vai dizer: é um profeta inferior a Maomé. O testemunho de Jeová vai dizer: ele é o filho que Deus produziu, mas não é Deus, não é Deus. Perguntar ao mormon, não, ele é um dos profetas que enviou Joseph Smith. E se você perguntar o Espírito, não, Jesus é o mais elevado Espírito, é o que se reencarnou várias vezes, se tornou perfeito. E aí cada um tem uma visão de Jesus. Mas aí Jesus disse: e vós discípulos, olha para cá, e vós discípulos, o que dizeis que eu sou? O que dizeis que eu sou? Aí Pedro teve a revelação: tu és o Cristo. E essa revelação não é qualquer revelação. Eu ainda vou pregar aqui sobre esse texto mais uma vez, porque tem 2 semanas que Deus me falou algo aqui forte nesse texto, sobre essa revelação que Pedro teve, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessas poucas palavras aqui tem uma grande carga de revelação, de unção, de poder que nós precisamos extrair. Mas sobre isso eu falarei em outra pregação. Agora, o que eu quero dizer aqui? Que a multidão distorce a imagem de Cristo. A multidão distorce a verdadeira identidade de Jesus. A multidão busca a Deus apenas para a satisfação de suas necessidades. Hoje em dia, as igrejas evangélicas estão cheias de crentes do tipo multidão, que vivem apenas em busca de seus próprios caminhos e suas diretrizes particulares. Não se deixam tratar, não nos permitem penetrar na sua intimidade